Começa agora mais um Morning Call da Empire Capital. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 13 de junho de 2024. Vamos começar falando sobre o fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem, o Ibovespa ele veio na contramão do fechamento dos mercados mundiais. O Ibovespa fechou o dia com queda de 1,4% aos 119.936 pontos, renovando a mínima do ano. A gente também teve o dólar subindo, fechando o dia em 5,40, conforme eu já mencionei, então, o mercado brasileiro se deslocando dos mercados internacionais. A gente teve um sentimento mais positivo lá fora, com dados de inflação nos Estados Unidos vindo melhor do que o esperado, e aqui no Brasil isso não aconteceu, não foi suficiente para trazer um sentimento positivo, porque a gente continua com questões para serem resolvidas em Brasília. Com isso, tudo causou um pessimismo fiscal maior e por isso a gente veio aí na contramão. Bom, falando um pouquinho dos dados de ontem, a gente teve então esse dado de inflação lá nos Estados Unidos. A gente teve o índice de preços ao consumidor ficando em 3,3% no acumulado em 12 meses, o que foi uma desaceleração em relação ao que a gente tinha no mês anterior. A gente teve tanto o dado acumulado em 12 meses quanto o dado mensal vindo abaixo do previsto e isso causou ânimos nos mercados. A gente também teve decisão de taxa de juros muito aguardada. A decisão em si, se tinha expectativa de que a taxa ficasse inalterada, isso de fato aconteceu. Então a taxa por lá continua na faixa de 5,25 a 5,50 ao ano, mas o mercado aguardava com bastante expectativa não só a coletiva do Powell, mas também a revisão das expectativas dos dirigentes, que acontecem a cada 3 meses. A gente teve então uma mudança, a gente teve 4 dos 19 membros do comitê dizendo que não esperam reduzir a taxa esse ano, enquanto 7 afirmaram que fariam apenas um corte de 25 e outros 8 integrantes disseram apoiar 2 cortes ainda esse ano. Isso é uma mudança em relação ao que a gente tinha nas últimas atualizações lá em março. Em março, a grande maioria esperava 2 cortes de juros ainda esse ano, então agora essa mudança, uma grande parte ali esperando apenas um corte. No entanto, esse comunicado, essas projeções e até a fala do Powell vista como mais hawkish não foram o suficiente para trazer pessimismo lá para os Estados Unidos, que focou nesse dado de inflação, que conforme eu já mencionei, veio melhor do que o esperado. Bom, aqui no Brasil a gente continuou com destaques negativos no cenário político, a gente continua ali com um entrave em relação à medida de compensação da desoneração da folha de pagamentos. A gente ainda tem um mês aí para encontrar uma fonte de compensação antes que essa medida provisória ela perca a sua validade política e tudo isso, claro, aumenta o risco fiscal por aqui e por isso a gente tem tido resultados negativos de Ibovespa, também a abertura das taxas de juros e, claro, esse comportamento do dólar. Então isso continua por aqui. O Pacheco ontem disse que não tem risco do Haddad ser tirado do governo. Ontem também se levantou isso, já que ele afirmou que não havia um plano B para essas medidas de compensação da desoneração da folha de pagamentos. Então tudo isso aumenta o risco fiscal por aqui, por isso a gente acaba deslocando dos mercados internacionais. Hoje a gente tem aí o dia abrindo com as bolsas mistas. Ontem a gente tinha mercados fechados na Europa quando saiu a decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e por lá essa decisão ela foi encarada como mais dura, mais hawkish, então a gente tem repercussão disso nos mercados, Eurostock caindo 1% e nos Estados Unidos a gente está com as bolsas de lado, então o S&P e Nasdaq avançando 0,5%. Na Ásia a gente tem Nikkei recuando 0,4% e o Xangai recuando 0,3%. Hoje a gente continua com dados de inflação ali nos Estados Unidos, divulgação hoje de dado de inflação ao produtor, mas o mercado olha também aquele dado semanal de pedidos iniciais por seguro-desemprego. Se esses pedidos vierem abaixo do esperado, isso pode dar novo ânimo do mercado, já que indicaria ali também uma melhora, uma desaceleração, na verdade, do mercado de trabalho, que é melhor aí para a redução das taxas de juros. Aqui no Brasil, às 9 horas, a gente tem dado de comércio, então produção mensal ali de comércio. Ontem a gente teve dados de serviço, acabou não sendo foco, porque as questões políticas acabaram ofuscando, mas os dados de serviço vieram melhor do que o esperado. Então hoje a gente tem também esse dado de comércio, mas o que deve continuar pautando o dia por aqui são as questões políticas de medidas de compensação da desoneração da folha de pagamentos. Um bom dia a todos, até amanhã.